Advogado Quênio de Souza Pereira está conosco. Seguinte, mediante a impossibilidade de os inquilinos de shopping centers obterem rendimentos por não poderem trabalhar em decorrência do fechamento desses centros comerciais, existe respaldo legal para que eles pleiteiem a isenção do pagamento dos aluguéis e da cota de condomínio. Poucas pessoas sabem que há grandes diferenças entre a locação de lojas de rua e a locação de um centro comercial. Esse centro comercial, né, tem características diferentes. Por isso mesmo, o que alugou num shopping pode romper o contrato e entregar uma loja sem ter que pagar multa rescisória. Pelo menos é o que eu estou entendendo. Mas quem sabe disso é o Quênio. Quênio, os shopping centers de diversas cidades do Brasil estão fechados por causa de decretos municipais para evitar o contágio do Covid-19. Mesmo assim, os empreendedores continuam a cobrar parte do aluguel e dos condomínios dos lojistas. Essa cobrança pode ser contestada pelo lojista, meu caro? Boa tarde. Olá, Eduardo Costa, ouvintes da Rádio Itatiaia. Uma boa tarde. Sim, o pagamento pode ser contestado pelo inquilino, no caso lojista, sendo um assunto bastante complexo. Cabe aos inquilinos serem bem assessorados juridicamente para entender que esse tipo de locação de shopping é de risco. O risco é do empreendedor. A locação de shopping, ela é muito diferente de uma locação de loja de rua, porque a loja de rua se limita ao espaço físico, sendo como pertencer a um locador que tem apenas um imóvel e que necessita da renda para se manter. Já o shopping center, ele consiste numa atividade econômica que aluga não uma loja, mas um complexo de negócios com diversos componentes para atrair grande volume de público. Essa diferença, ela é enorme, tanto é que motivou um lobby dos empreendedores shopping center que em 91 eles conseguiram colocar o artigo 54 na Lei Clinato, que prevê o seguinte, que nas relações entre lojistas e empreendedores shopping prevalecerão as condições livremente pactuadas no contrato de locação, ou seja, é uma locação que está dentro da Lei do Clinato, mas que tem um tratamento jurídico diferenciado. Isso é um ponto-chave da questão em defesa dos lojistas. Meu caro doutor, explique melhor, por favor, qual a razão de a locação de shopping ser diferente em relação a de uma loja de rua, a loja comum das que a gente conhece aí na Savassi. São muitas as diferenças que justificam um tratamento legal distinto em relação à cobrança do aluguel. Por exemplo, o shopping center tem um 13º aluguel, tem um fundo de promoções, tem um aluguel percentual sobre o faturamento da loja, ou seja, o dono do shopping ele pode colocar até um fiscal para verificar a receita bruta para cobrar o seu percentual sobre a venda. Há também a questão do condomínio, que são taxas astronômicas, em que o empreendedor, infelizmente, eles cumprem a lei ao se recusar a prestar contas para o lojista a cada 60 dias. Prestar contas que eu falo, não é fazer um balancete, mas é dar acesso à documentação do condomínio para o lojista. Ele se recusa a fazer isso porque as taxas são infladas em relação ao condomínio. E tem um fato interessante também, que a própria ação revisional de aluguel, né, que a lei que prevê, artigo 19, a cada 3 anos pode ter uma revisão, os shoppings conseguiram, com 20 anos de luta, né, de 91 para cá com a lei Clinato, eles conseguiram criar uma situação de que o perito judicial, quando vai fazer uma perícia, ele faz apenas os valores das lojas internas do shopping, ou seja, as lojas de rua do entorno do shopping são desconsideradas. Eles criaram uma situação em que há realmente um tratamento totalmente diferenciado em relação à loja de shopping. Então, a realidade jurídica é distinta e, logicamente, que o lojista de shopping ele pode avocar para si essa situação para não ser penalizado com a cobrança injusta. Ô, Quênio, o Domingos Sávio Baião, que nos prestigia sempre e que é um bancário aposentado, tem 2 prazeres, 2 hobbies. Um, fazer as estatísticas futebolísticas da Itatiaia. Quem vai chegar, quem vai subir, quem vai cair, quem vai para Libertadores e tal. O outro hobby dele é colecionar camisas de times do esporte amador. Vamos supor que ele resolve abrir uma loja num shopping para poder dizer para os ouvintes, olha, meus queridos, agora quem quiser conhecer a minha exposição, passa lá que ela vai ser uma
exposição permanente muito bacana e você pode doar também a do seu clube, Quando ele ou qualquer cidadão, qualquer empresa comparece para alugar uma loja num shopping, esta pessoa, esta empresa aluga muito mais do que o simples espaço físico de uma loja de 50 metros, por exemplo. Poucas pessoas percebem esses detalhes, pois o objeto da locação do shopping center é o complexo comercial. O shopping oferece não é um aluguel de uma loja, mas de um fundo empresarial composto com lojas âncoras, com grifes, grandes marcas, que tem a função de atrair um volume enorme de pessoas que podem ali se tornar clientes do lojista. Tudo isso oferecido de forma especial. O que o lojista contrata não é um mero ponto comercial, mas o direito de participar de um complexo de negócios que promete esse fluxo constante de milhares de consumidores. E por esse negócio que é diferenciado, o empreendedor, o shopping, ele recebe dezenas de milhares de reais a título de res perata. O que é isso? O empreendedor entrega para o lojista a promessa dele usufruir de uma estrutura de serviços e equipamentos que para justificar um aluguel muito maior do que o pago de uma loja de rua. Então é isso. Não há dúvidas de que o que se paga numa loja de shopping é muito mais do que uma loja de rua. E a explicação é porque tem segurança, tem presença de fluxo garantido que as lojas âncoras atraem, né? Se eu boto uma lojinha lá, Eduardo Costa Esportes, eu estou de certa forma sendo beneficiado por uma loja americana, uma dessas bitelas que fica lá do meu lado, um Carrefour e tal. Então, você que advoga há mais de 30 anos na área imobiliária, como é que você fundamenta que o inquilino não deve pagar nem aluguel nem condomínio para um shopping? Porque o cara que fez o shopping fala, e como é que eu fico? Cabe, né, a cada parte o seu risco. Então o locador tem que arcar com os custos do empreendimento, pois de nada serve para o inquilino a loja que não tem fluxo de pessoas. O shopping fixa o aluguel baseado no valor mínimo, mas a base realmente é o aluguel percentual, além do 13º aluguel. Há também a questão seguinte: se a loja não faturar, o risco do lojista nesse aspecto. Então, se ele não paga nem o aluguel mínimo, ele vai ter que desocupar a loja, ele vai perder o que gastou com reforma, com decoração, com pagamento dos funcionários dele, o acerto trabalhista, e vai perder também a res perata. Então, diante dessas características, é ilógico o empreendedor cobrar do lojista o aluguel ou a cota de condomínio de um local que está fechado, pois o risco do centro comercial não é do lojista, é do empreendedor. E, logicamente, o empreendedor tem que entregar o que foi contratado, seria um centro comercial funcionando. O contrato de locação, ele é sinalagmático, ou seja, cada parte condiciona a sua prestação à contraprestação da outra, de maneira que, no caso presente do shopping, é dever do inquilino pagar aluguel desde que o shopping funcione e lhe entregue esse complexo comercial apto a obter rendimentos. Se não há venda, não há renda. Se não há renda, não há aluguel. Outro detalhe interessante com relação à multa. Pelo fato do impedimento de funcionar por parte do poder público, o empreendedor não tem que pagar lucro cessante para o lojista e nem pagar multa para o lojista. Da mesma forma, pelo mesmo motivo, o lojista também fica isento de multa se vier a desocupar o imóvel. Então, a isenção da multa é bilateral por um fator que foi causado por terceiro, no caso, pelo poder público. Kélio, é verdade que os lojistas têm certo receio? Eu já ouvi isso na Itatiaia. A Associação de Lojistas fala assim, nós somos muito pequenos perto deles. Eles têm medo dos grandes empreendedores dos shoppings e acabam tendo prejuízo desse tipo de locação, de relação? O grande problema é que os lojistas são unidos, né? A Associação de Lojistas do Shopping mesmo é criada pelo empreendedor para manipular a associação e criar dificuldade deles se defenderem. Então, o fato é que se os lojistas, né, contratassem advogados especializados, fossem melhor assessorados, valorizassem o conhecimento jurídico, eles teriam mais força para evitar esses prejuízos constantes. Já o shopping, por exemplo, tem bons advogados que se sobrepõem em relação ao inquilino por conhecer as leis. E assim acaba que é um desequilíbrio de conhecimento. E, logicamente, que o shopping leva vantagem por essa questão do amadorismo do lojista. Isso é fato. Outra situação é que cada um deve arcar com seus ônus. Sendo incorreto, no caso, o empreendedor
no momento de prejuízo, na pandemia, tentar transferir todo o prejuízo dele, o custo dele, para a parte mais fraca, que é o lojista, a qual já tem perdas expressivas com a não abertura da loja. Então o lojista já está penalizado com a loja fechada. Logicamente, né, basta vermos que o empreendedor, quando lucra mais com transações, ele não passa lucro para o lojista. Então eles não são sócios. Cada um tem que defender o seu interesse e arcar com os ônus de acordo com a sua realidade. Diante da impossibilidade do empreendedor em não conseguir entregar a loja, que é um complexo comercial, aplica-se a regra da exceção do contrato não cumprido, previsto no artigo 476 do Código Civil, que fala o seguinte: o artigo: nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprir a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro. Então, por uma questão de boa-fé, previsto no artigo 422 do Código Civil, cabe às partes respeitarem e cumprirem as obrigações bilaterais. Kênio, eu conheço cidadão, pacato cidadão, de bem. Foi meu vizinho, jogamos muito futebol junto. E ele tinha uma fabriqueta de calçados, tocava com os filhos, muito trabalhador. Estava indo bem. O sonho dele era ter uma lojinha no shopping e abriu. Quebrou. Eu imagino quantas pessoas o prezado não conhece que viveram essa situação. E isso vai se repetir de forma mais contundente depois da pandemia? É realmente preocupante, porque a tendência é que vai haver queda nas vendas quando reabrir os shoppings. Apesar de haver uma demanda reprimida, que vai ter um volume grande de pessoas no início da reabertura, mas a tendência é que a situação ficará preocupante, porque os condomínios no lugar são muito elevados e se tornarão insuportáveis após a reabertura com a queda do fluxo de pessoas. É evidente que houve um empobrecimento da população com desemprego e a queda dos rendimentos das pessoas em geral. Dificilmente o shopping vai vender como antes. Então haverá uma queda em torno de 40% das vendas, porque as pessoas, além de perderem renda, muitas vão passar a continuar comprando pela internet, o e-commerce. Então essa pandemia que provocou o isolamento social, estimulou a compra pela internet, isso vai afetar também o centro de compras em relação à pessoa deixar de ir lá no shopping para comprar via internet. Gosto de brinquedo, não. Para fechar, meu caro Kênio, a gente não sabe ao certo quando os shopping centers voltam a funcionar. Nós sabemos que os empreendedores têm o hábito, né? Tem a norma de cobrar 12 meses de aluguel de multa pela rescisão antecipada. Pode o lojista entregar a loja agora, romper o contrato que vence daqui a 2 ou 3 anos? Ele pode se recusar a pagar esta multa contratual? A lei do inquilinato estipula se é direito do inquilino romper o contrato de forma unilateral, mas pagando a multa prevista no contrato. Mas essa multa ela é exigível quando a pessoa rompe sem qualquer motivo. Em relação ao caso concreto, a loja perdeu a finalidade, porque não tem sentido manter uma loja que você não pode trabalhar. Então, logicamente, nesse ponto, o shopping não pode cobrar a multa do inquilino. Agora, o inquilino deverá ter o seu advogado para defender em relação a essa negociação, que é bastante complexa. Outro fator que eu quero colocar muito claro é que tem pessoas, ou lojistas, que vão protelar essa rescisão e podem se arrepender, porque a tendência é que o prejuízo venha aumentar com o passar do tempo, porque tem vários shoppings colocando o quê? O desconto do aluguel, alguma redução de condomínio condicionada à manutenção do contrato por 12 meses. Então, se o lojista ele é seduzido com essa proposta de ficar mais tempo no shopping e depois ele arrepende, ele vai ter um prejuízo aumentado com a sua indecisão de romper o contrato de imediato. Então é interessante que haja uma reflexão, porque o lojista ele pode ter um desconto hoje proporcional, só que tem shopping que está colocando a suspensão, ou seja, não está isentando. Então, logicamente, que ele pode vir ter uma surpresa muito grande no final do ano com a cobrança acumulada desse período em que o shopping ficou fechado. Então é importante que o lojista tenha um domínio do assunto, tendo dúvida, contrate um advogado para representá-lo, porque o desequilíbrio de conhecimento é muito grande entre o lojista e o empreendedor, que tem bons advogados. Então é interessante que haja uma reflexão muito expressiva nesse momento agora, para evitar um prejuízo
enorme em função da demora em se manifestar em tomar posição, porque ninguém sabe quanto tempo vai demorar ainda a manutenção do fechamento dos shopping centers. Bacana. Obrigado, doutor. Um abraço. Tomás Eduardo, agradeço aí a participação, poder estar aqui com você na Rádio Itatiaia, porque é muito importante orientarmos, né, os inquilinos, locadores, em relação aos seus direitos, para evitar depois o aumento de demandas judiciais em função da falta de conhecimento e falta de reflexão. Pequeno Pereira, você o encontra fácil nas redes sociais, mas você encontra também na Caixa Imobiliária, sabe tudo. Pessoal, a hora é de cuidar de cada um para a segurança de todos, não é mesmo? Este é o recado do EPA para você, e também tem ofertas especiais que o EPA preparou. Salsicha resfriada hot dog favorita, quilo 3,98. Pernil suíno congelado Sadia do bom, quilo 8,90. Mas lembre-se, hein? Prefira ir ao EPA sozinho, não leve familiares, principalmente crianças e idosos. Evite conversas de qualquer tipo, qualquer contato físico. Eu tava vendo o jogo hoje do Campeonato Alemão, os caras, tudo na hora que faz o gol e que vai sair, tudo é no cotovelo. Acabou aquele negócio de cada bichinho. Evite aglomerações. Ao bolo, espalhe o bolo. Mantenha a distância indicada nas filas.